Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de presidir este quarto painel sobre judicialização da previdência complementar. Tem sido um grande aprendizado essa troca de experiências entre Brasil e Japão. Eu gostaria de homenagear inicialmente o, como já foi feito referência aqui de todos, né, ao desembargador Kazuo Watanabe, e há várias décadas começou a negociação com o Japão até conseguir firmar esta parceria tão importante e criar no Brasil esse Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão, né? Hoje tivemos a oportunidade de reunir bastante descendentes, não é, da colônia, mas também outros interessados, estudiosos, que até nos surpreendem com este interesse e que são ocidentais, que se dedicam muito as atividades no Japão, trazem as experiências aqui para o Brasil em diferentes áreas. A Sentinela é um dos que abriram este caminho, né? E outros estão tendo essa oportunidade de estudar lá no Japão. Eu queria agradecer, então, todos esses que prestigiam não só esta visão do direito brasileiro, mas essa visão de direito comparado e as semelhanças e diferenças. Nesta mesa aqui, nós temos então a honra de ter o professor Hideyuki Morito, da Universidade de Keio, e como debatedor, o desembargador José Lunardelli. Eu gostaria então de fazer, tendo visto adiantado da hora, já ler o breve currículo do professor Hideyuki Morito. Ele é professor da Keio University Law School, graduado em Direito pela Universidade de Tóquio, lecionou Direito nas universidades de Sofia e Seikei, Sofia University e Seikei University, é advogado da Ordem dos Advogados de Tóquio, atualmente faz parte do Conselho de Segurança Social, Subcomitê de Pensões Corporativas e Individuais do Ministério da Saúde. Lá tem um nome mais completo também, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. No mesmo ministério, fez parte do Conselho de Política Trabalhista, Comissão de Condições de Trabalho, Subcomissão de Seguro de Acidentes de Trabalho e foi membro de Interesse Público e vice-presidente da Comissão Central de Relações Trabalhistas. Professor Hideyuki Morito, it's a very great pleasure to have you here. É um grande prazer tê-lo conosco. You have 30 minutes O senhor tem for your 30 speech. minutos para a sua apresentação. Os slides, por favor. Vamos compartilhar os slides, por gentileza. Muito bem. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelos organizadores desse evento. Estou muito feliz por estar aqui. Essa é a minha segunda vez aqui no Brasil, em São Paulo. Acho que antes da Covid-19, há 5 anos já estive aqui, foi muito interessante, gostei muito dessa minha outra viagem. Conheci várias pessoas, então foi muito divertido. No Japão, se você tenta ser amigo do Akio, acho que a cada vez 5 anos, cada 5 anos você tem uma oportunidade de vir para o Brasil. É isso. Então essa é a minha segunda oportunidade que eu estou aqui. Muito obrigado. E os japoneses sempre preparam tudo. Então, hoje de manhã eu estava pensando num comentário para quebrar o gelo. E eu ia elogiar o grande clima em São Paulo, mas de repente começou a chover, aí eu tive que mudar meus planos. Então, pensando o que eu deveria dizer, porque parece que o tempo
Bom, está voltando, então vamos esquecer e não falar sobre o tempo. Eu vou focar na minha apresentação. Muito bem. Então, hoje eu vou falar sobre litígios na previdência privada, o passado e futuro. Vocês talvez não tenham muito interesse em histórias do passado, mas eu espero que esse assunto será interessante para vocês. Muito bem. Hoje vou falar sobre os desdobramentos, os litígios na previdência privada no Japão, mas devido ao tempo, vou abordar duas grandes questões, as que ocorreram no passado e as que vão ocorrer no futuro, provavelmente. A previdência privada é o oposto da previdência pública, como você sabe, que são compostas por previdência corporativa e previdência individual, como a Kio deve ter explicado na sessão anterior. A primeira refere-se aos planos de aposentadoria oferecidas pelos empregadores aos seus funcionários, enquanto a segunda são os planos contratados individualmente. Então, eu vou abordar as questões que preocupam os empregadores japoneses no passado e que continuaram sendo motivo de preocupação do futuro em relação à previdência corporativa, ou seja, litígios sobre a redução dos benefícios previdenciários dos aposentados e ações judiciais relacionadas ao dever fiduciário nos planos de contribuição definida do tipo corporativo. Existem dois princípios de tipos de previdência. Uma é o DB, o benefício definido, e o outro é o DC, contribuição definida. Os planos DB, como vocês provavelmente sabem, eram os predominantes do Japão, mas recentemente os DCs vêm ganhando espaço gradualmente. Mas a história do futuro de hoje é sobre os planos DC corporativos. A história do passado não tem a ver nem com o plano DC, nem com o DP. É sobre o que se chama os planos de previdência internos, ou aqueles que não são qualificados para benefícios fiscais, que não são diretamente regulamentados por nenhuma legislação, não contam com incentivos fiscais e, por isso, podem ser livremente estruturados por cada empregador. Então, vamos começar com litígio do passado, a redução dos benefícios de aposentadoria de ex-funcionários. Planos de previdência internos. Bom, isso. Planos de previdência internos foram implementados por grandes corporações e instituições educacionais famosas. Além disso, essas organizações possuem planos de pagamento único. De modo geral, esses planos oferecem benefícios bem generosos ao longo da vida, incluindo pensão vitalícia conjunta para cônjuges sobreviventes. Por outro lado, para ter direito a esses benefícios, exige no mínimo de 20 anos de serviço, na maioria dos casos. Esse é um sistema que favorece a permanência de longo prazo na empresa. Os planos desse tipo foram criados durante o período de rápido crescimento econômico do Japão. De acordo com os fatos apurados nos casos a seguir, a Universidade de Waseda instituiu seu plano interno em 1958. E a Matsushita Electric, hoje conhecida como Panasonic, também estabeleceu seu plano em 1966. No entanto, devido à recessão econômica que se seguiu ao colapso da bolha econômica na década de 90 e a queda no rendimento dos investimentos e a diminuição do número de novas contratações, a situação financeira desses planos internos se deteriorou. E se a garra financeira desses planos se tornasse excessiva para as empresas e que poderia impactar seu negócio, por essa razão, muitos empregadores tomaram medidas para reduzir ou extinguir seus planos e, em alguns casos, diminuir os benefícios de aposentadoria. A Matsushita e a Universidade de Waseda decidiram reduzir os benefícios dos
aposentados em 2002 e 2004. A SEDA reduziu os benefícios em 77% ao ano, a partir de 2004, 13% no total ao longo de 5 anos. Alguns beneficiários aposentados entraram com ações judiciais para reclamar contra essa decisão. Como resultado, diversas decisões judiciais relevantes surgiram no início dos anos 2000. Então, no momento, não houve nenhum caso julgado pela Suprema Corte nesse sentido e os recursos não foram aceitos, foram negados. Então, esses são os dois. A Universidade de Waseda é uma instituição conhecida. Eu trabalho na Keio University, na Universidade de Keio. Eu sei que muitos conheçam, muitos de vocês conhecem a Universidade de Waseda e de Keio, são as duas universidades famosas no Japão. E a diferença entre a Waseda e Keio, a Universidade a Waseda é famosa por seus bons salários e pelas ótimos profissionais. Mas eu venho da Universidade de Keio, como vocês sabem. Então, eu não sei se tem alguém que se formou na Waseda, eu peço desculpas. E a objeção está negada. Muito bem. Então, vamos até o próximo slide. Isso. Aqui é uma lista dos casos, Kofuku Bank, Matsushita Electric. Primeiro, Kofuku Bank é um caso bancário. Então, Kofuku em japonês significa felicidade, então é o banco da felicidade. Mas, de qualquer forma, muitos casos nesse período foram ajuizados referentes à diminuição de benefícios. Muito bem. Então, para resumir, o lado do empregador teve a vantagem, a Universidade Waseda perdeu na primeira instância, mas ganhou em segunda instância. Mas os casos são bastante semelhantes, mas hoje eu vou falar sobre o caso Waseda para dar uma visão geral do arcabouço legal. Eu vou voltar ao slide anterior. Primeiro, os tribunais olham se há uma base contratual para a redução do benefício em questão. Normalmente, o valor e o método de pagamento está estipulado nas regras da pensão, nas regras internas. Os tribunais têm aceito uma disposição geral como base contratual para a redução do benefício. Em outras palavras, por exemplo, no caso da Waseda, o Tribunal de Segunda Instância considerou que a disposição seria a base para a redução do benefício. Então, como vocês veem, não há uma expressão clara mencionando a possibilidade de redução de benefícios, com exceção do ajuste e uma revisão. Mas, como eu disse, o tribunal estabeleceu que tem que haver uma base contratual para uma redução do benefício. Mas, como segundo passo, o tribunal exige que a redução em questão seja necessária e adequada em termos de conteúdo e procedimento, determinando a necessidade considerado um fator para estabelecer se a empresa está em condição. Tem que ter um equilíbrio entre os empregados para determinar a adequação, o nível dos benefícios após a redução e a atitude de outros beneficiários também são levados em conta. Por exemplo, qual é o número de pessoas que concordaram com essa redução. Esses fatores são levados em consideração pelos tribunais. É importante notar que circunstâncias externas não relacionadas diretamente às partes das perdas, como a taxa dos benefícios, e também são levados em consideração.
Então, no caso do Waseda, o tribunal de segunda instância considerou os seguintes fatos em relação à necessidade da redução. O tribunal decidiu que seria necessário reduzir o benefício para a deterioração significativa do estado financeiro da universidade. Em relação à adequação, foi destacado que a redução estava sendo implementada em fases e que a universidade estava fazendo contribuições adicionais ao plano de aposentadoria e além da contribuição regular. E mesmo se o benefício fosse implementado como originalmente, essa nova anuidade, junto com a pensão pública, ainda seria um montante bastante razoável, ou seja, um pouco acima de 1 milhão de ienes. Além do mais, a adequação procedimental foi notado que os beneficiários haviam participado de reuniões exploratórias e tudo isso foi acordado através do acordo coletivo e 2/3 dos beneficiários concordaram com essa redução. Interessante que em relação àquela lei arcabouço que mencionei anteriormente, é semelhante às leis trabalhistas, ou seja, que estabelece mudanças vantajosas nas condições de trabalho. E aí é o artigo 10 da lei trabalhista. Em suma, se uma mudança na carga horária for razoável em termos da necessidade da mudança, a adequação do conteúdo da mudança e a razoabilidade dos procedimentos, então os trabalhadores são vinculados à mudança das condições de trabalho, mesmo que não concordem com essa mudança, mas a mudança no contrato de trabalho precisa ser feito com o consenso do trabalhador, mas não é realista achar que todos os trabalhadores vão concordar. Portanto, a lei de trabalho contratual estipulou se a mudança for razoável, todos os trabalhadores serão vinculados a essa lei. Isso por conta da natureza uniforme de um contrato de trabalho. Focusing on the collective and the uniform nature of pension contracts, which labor contracts also have. However, it should be noted that the rule in Article 10 of the Labor Contract Act is deeply related not only to the collective nature and the uniformity of labor contracts, but also to the long-term employment system in Japan. So it is a legal principle that under the long-term employment practice strikes a balance between strictly restricted dismissal rights and employers' authority to change working conditions. In other words, there is a trade-off between employment security and the ability to change working conditions within reasonable limits. However, retired pensioners no longer have employment to be guaranteed. It seems strange that they are forced to accept the reduction in pension benefits. From this perspective, the application of a labor law principle to pension reduction cases may be wrong. So one possible explanation is that retirees are still part of the company even after they retire. This is in line with the mindset of Japanese society. Besides, in Japan's Além disso, no modelo japonês de emprego baseado na filiação, ser contratado não significa simplesmente obter um trabalho, mas tornar-se membro da empresa.
Assim, não é tão estranho pensar que, mesmo depois de se aposentar, a pessoa ainda faça parte da comunidade da empresa, como um veterano respeitável, disposto a ajudar os colegas mais jovens em caso de necessidade. Atualmente, não há casos judiciais sobre redução de benefícios de aposentados. Provavelmente, muitos planos internos passaram por reformas e se tornaram mais sustentáveis ou foram extintos e substituídos por planos DC corporativos, que estão se tornando o modelo predominante. Nesse sentido, a redução dos benefícios dos aposentados ficou no passado. No entanto, olhar para essa experiência proporciona uma oportunidade para reexaminar as teorias do direito trabalhista. Então, vamos passar agora à próxima, o futuro, o litígio no futuro e o DC do tipo corporativo e deveres fiduciários. À medida que os planos de DC se tornaram as pensões corporativas predominantes, ainda não vimos ações judiciais relacionadas ao DC. Isso pode ser atribuído à aversão ao risco dos japoneses ou à ausência de um sistema de ação coletiva. Mas isso não significa que nunca veremos uma ação judicial. Em um plano de contribuição definida do tipo corporativo, DC, o empregador paga um prêmio mensal fixo na conta de funcionário e o funcionário dá instruções sobre o investimento em relação aos ativos da sua conta, escolhendo um ou mais métodos de investimento entre aqueles apresentados aos participantes do plano. Uma instituição de gestão operacional, OMI, abreviatura, Instituição de Gestão Operacional, OMI, relacionada a investimentos DC do tipo corporativo, confiada pelo empregador responsável, apresenta a linha de métodos de investimento, até 35 fundos, com um mínimo de 3, cada um com diferentes características de risco e ou retorno. Se um fundo garantido pelo principal for incluído na linha, pelo menos 2 outros fundos não garantidos devem ser apresentados. Na prática, a linha média geralmente consiste em cerca de 20 produtos financeiros, incluindo depósitos garantidos pelo principal ou seguros, e uma variedade de fundos de investimento, como ações nacionais, títulos nacionais, ações estrangeiras, títulos estrangeiros ativos, indexados, equilibrados, etc. São os próprios funcionários, em outras palavras, que escolhem os produtos nos quais seus ativos serão investidos. O princípio é que os funcionários assumam o risco do investimento, mesmo quando o desempenho do investimento for ruim. Então, por que os empregadores têm tanto medo de processos judiciais? O motivo é um método de investimento padrão. O método de investimento padrão é o chamado fundo padrão, DF. É o produto de investimento que é selecionado automaticamente quando um funcionário não dá nenhuma instrução sobre investimento. Atualmente, designar um DF não é uma obrigação legal, mas o número de planos DC do tipo corporativo que o configuram está aumentando gradualmente. Um DF é selecionado sem o conhecimento ou conhecimento do funcionário. Em outras palavras, em alguns casos, uma grande quantidade de dinheiro que será a fonte de sua poupança para a aposentadoria é investida antes dele ser informado. E quando se der conta, pode acabar perdendo o capital investido. Para evitar tal situação, muitos planos escolhem produtos com proteção do capital, como depósito a prazo fixo, como seus DFs. Nesse caso, o principal não será perdido. No entanto, com a tendência atual de aumento das taxas de juros e sinais de inflação no Japão, há um risco de que os produtos garantidos pelo principal não gerem lucro suficiente para a poupança da aposentadoria a longo prazo. Além disso, o governo japonês publicou recentemente o plano de política para promover o Japão como centro líder em gestão de ativos, Santo Yoriko, com o objetivo de reformar o setor de gestão de ativos e a propriedade de ativos do Japão e incentivar investimentos mais agressivos no mercado de ações. Portanto,
há um argumento de que produtos um pouco mais arriscados, com maior foco em retorno com fundos de investimento indexados ou com data-alvo, deveriam ser designados como DFs por princípio. No entanto, isso significa a concretização do risco de litígios mencionado anteriormente. Por esse motivo, os empregadores defendem a introdução da chamada regra do porto seguro, o Safe Harbor. A regra do porto seguro é geralmente entendida da seguinte forma: se um produto de investimento que atende a certos requisitos for escolhido como DF, o empregador ou o seu OMI não serão considerados responsáveis pela perda do investimento. O lado do empregador insiste que, como nos Estados Unidos, a regra deve ser claramente expressa em lei. Sem essa regra, para proteger os empregadores e as OMIs dos riscos de vinculação, eles alegam que seria impossível selecionar produtos de investimento arriscados como fundo padrão. De fato, a regra de porto seguro pode ser eficaz em caso de um futuro colapso do mercado de ações. No entanto, se algo como segunda-feira negra acontecer, os participantes do plano de contribuição definida, DC, que escolheram seus próprios produtos de investimento, e não apenas aqueles que foram automaticamente alocados no DF, também perderão dinheiro até certo ponto, pelo menos no curto prazo. Existe a possibilidade de ações judiciais eventualmente. Nesses processos, podem surgir diversas alegações, como o fato de todos os produtos disponíveis terem sido escolhas inadequadas, a falta de monitoramento adequado da OMI por parte do empregador, a omissão na substituição de produtos de baixo desempenho por outros fundos, a cobrança de comissões excessivamente altas ou a insuficiência de educação sobre os investimentos. Nesses casos, então, a regra de porto seguro não isentaria os empregadores ou OMIs de responsabilidade. Afinal, os empregadores nunca podem estar totalmente seguros, independentemente de um DF ser designado ou não. Nos planos de contribuição definida, DC, diferentemente dos planos do benefício definido, o empregador não é responsável pelos resultados dos investimentos, mas tem a obrigação de fornecer um ambiente adequado para que os participantes do plano possam gerir seus próprios investimentos com responsabilidade. Esse ambiente inclui também uma seleção criteriosa de produtos à disposição para ajustar o portfólio quando necessário, educação financeira em entre os aspectos. Essa obrigação representa, por assim dizer, a responsabilidade fiduciária dos planos DC, geralmente dividida entre o dever de diligência e o dever de lealdade. Desde o início dos anos 2000, quando foram promulgadas duas novas leis de previdência corporativa, a Lei de Previdência Corporativa de Benefício Definido e a Lei de Previdência de Contribuição Definida, muitos empregadores japoneses têm migrado dos planos DB para planos DC corporativos. Isso porque os planos DC os isentam do risco de investimento e oferecem vantagens contábeis. No entanto, eles estão começando a perceber que estabelecer esse ambiente de autorresponsabilidade para os funcionários pode ser mais desafiador do que gerir diretamente ativos previdenciários. Bom, agora como conclusão, eu analisei o passado e o futuro dos litígios, melhor dizendo, envolvendo previdência corporativa no Japão. As duas questões examinadas assim podem parecer completamente distintas, mas na verdade têm algo em comum. Ambas são influenciadas pelas práticas de emprego no Japão e se cruzam com o campo do direito trabalhista. No caso dos litígios sobre redução dos benefícios previdenciários no passado, uma regra do direito trabalhista sobre alterações desfavoráveis do regulamento interno das empresas foi aplicada por analogia à situação de um reclamante que já não era mais funcionário. Os aposentados ainda são membros, ou pelo menos quase membros das empresas japonesas, e não estão completamente isentos da regulamentação do direito trabalhista.
No caso de litígios envolvendo planos DC, corporativos previstos para o futuro, uma das questões centrais a ser estabelecida será se o empregador explicou de forma abrangente aos funcionários o propósito e a natureza do plano DC. Em última análise, trata-se de uma questão de direito trabalhista relacionada à obrigação de informar as condições de trabalho. O artigo 15 da Lei de Normas Trabalhistas estipula a obrigação dos empregadores de esclarecer as condições de trabalho aos funcionários, mas não está claro se isso inclui a obrigação de explicar os planos de previdência corporativa. Medidas legislativas devem ser adotadas para resolver essa ambiguidade. Isso significa que, se analisarmos a previdência corporativa apenas sob a ótica da previdência e da seguridade social, perderemos de vista sua verdadeira natureza, que na prática está ligada às condições de trabalho. Por isso, a perspectiva do direito trabalhista é fundamental. Muitíssimo obrigado. Parabéns, professor Murito, pelas explicações bastante claras, não é, sobre como foi no passado essa questão da judicialização, da previdência complementar e o futuro. Eu acho que foi um panorama bastante claro, né, para nós entendermos essa realidade lá no Japão. E eu gostaria, então, primeiro de passar a palavra ao desembargador Lunardelli, para depois fazermos um fechamento. Obrigada. Obrigado, desembargadora Eu vou Consuelo. ler aqui, desculpe, falta falar o seu currículo. É desembargador federal aqui do nosso tribunal, TRF3, foi diretor da Escola de Magistrados, a quem eu quero agradecer, né, pela organização e realização deste evento, assim como eu deixei de agradecer aos colegas que organizaram a coordenação, Dr. Sérgio Nojiri e o Dr. Bruno Takahashi. Parabenizo realmente pela excelência da programação e de tudo isso que estamos presenciando hoje. O nosso debatedor, desembargador Lunardelli, ele é professor do programa de mestrado em Direito, na verdade, área de concentração em Direito e Processo Judiciário na nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, doutor e mestre em Direito Econômico, especialista em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Eu gostaria, então, que ele fizesse as suas colocações comparativamente com o nosso sistema aqui de previdência complementar e as nossas judicializações. Obrigado, desembargadora Consuelo. Agradeço ao convite à Escola de Magistrado para estar nesse painel, junto com o professor Murito. É uma honra conhecê-lo e ouvi-lo. Agradecer aqui ao meu colega Sérgio Nojiri e Bruno Takahashi, coordenadores desse evento, pelo convite, justamente à escola, na pessoa da desembargadora Marisa Santos. E me pediram um paralelo, né, um pequeno paralelo dos litígios no campo da previdência complementar no Brasil, e emula quase o modelo de litígios que tem com a previdência pública, né? A previdência, como nós temos um sistema de previdência pública, um regime geral da previdência, um regime próprio de servidores públicos da previdência, um modelo de previdência complementar, que é facultativo. Esse modelo de previdência complementar contempla dois tipos de entidades. As entidades abertas, que são instituições financeiras, que oferecem dois tipos de planos de previdência complementar, o PGBL e o VGBL. A diferença básica entre eles é o regime de tributação. Mas são instituições financeiras que oferecem um produto financeiro que tem por objetivo gerar uma poupança ao longo do tempo. E essas entidades financeiras, elas oferecem esse produto buscando lucro. São instituições financeiras. Paralelamente às entidades abertas, que são essas instituições financeiras, nós temos as chamadas entidades fechadas de previdência complementar, que são entidades que gerem uma poupança gerada por determinados grupos de trabalhadores, vinculados a empresas, normalmente, né? Vamos falar do modelo das entidades fechadas de previdência fechada, das entidades fechadas de previdência privada, que se organizam em torno de fundações e sociedades civis. São entidades sem fins lucrativos, normalmente relacionadas a um grupo de trabalhadores. Trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil, do Santander. Basta essa instituição empresarial resolver constituir
como patrocinadora um plano de previdência complementar e o trabalhador pode aderir ou não, voluntariedade, facultatividade está presente. Essas entidades, elas são sem fins lucrativos, são fundações sem fins lucrativos e o escopo delas é gerir essa poupança gerada pelos trabalhadores, que são os participantes desses fundos, e também pelos patrocinadores. Nós temos aqui diversos modelos, né, de planos de previdência complementar de entidades fechadas. Basicamente, nós temos o plano de benefício definido, que é o chamado BD, em que a pessoa, em que a entidade se compromete ao final de determinado período, quando for elegível para a aposentadoria, pagar um benefício que é definido previamente. Normalmente, esse benefício é vinculado à remuneração que o participante tinha no antigo emprego. Esse era um modelo que está na origem, de certa forma, da previdência complementar, que foi muito popular na origem das instituições desses planos. O Banco do Brasil, Petros, as grandes empresas tinham esses planos. Depois nós temos um outro modelo de plano, que é o chamado de contribuição definida. Você tem uma contribuição que é definida pelo empregador e pelo empregado, mas não sabe qual é o benefício. Depende do valor que é acumulado, capitalizado, é uma conta individual para cada participante, e depende do desempenho deste plano ao longo de determinado período, para saber qual o benefício que se chegará no futuro, semelhante ao de contribuição definida ou de contribuição variável. As entidades fechadas de previdência privada, sobretudo as de benefício definido, elas emulam, copiam muito o modelo da previdência pública, porque a mutualidade, a solidariedade está na base desse plano. E daí geram-se muitos problemas e muitos conflitos. Os principais processos judiciais e as dificuldades de interpretação, de compreensão desse modelo de previdência está vinculado, sobretudo, aos planos de previdências BD, benefício definido. E há confusões de todas as ordens na interpretação deste plano. Por quê? É um plano que é marcado por uma associação, pela mutualidade, pela solidariedade, então, que há um caráter distributivo de ônus e bônus entre todos os participantes. Mas muitas vezes o judiciário, quando olhou para esses planos, o tratou de maneira comutativa, como se fosse um contrato entre o participante e a entidade de previdência privada, como se fossem coisas distintas, né? Quando a entidade de previdência privada nada mais é que um gestor dos recursos de todos os participantes e também do patrocinador. É um mero gestor. Mas se equiparava com a entidade fechada, a fundação de previdência privada fechada, como se fosse um banco ou uma instituição financeira. Vou dar 2 exemplos de súmulas jurisprudenciais que teve dificuldade de compreender a natureza dessas entidades de previdência privada fechada, né? Uma é a súmula 289 do STJ, que dizia o seguinte: a restituição de parcelas pagas ao plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, aquela famosa, os expurgos inflacionários. Nós tínhamos planos de previdência que determinado participante se retirava e ele queria sacar as contribuições que ele fez. Ele poderia fazer isso. Só que aí ele queria uma correção com todos os índices expurgados de inflação. Porém, aquele plano de previdência não necessariamente obteve esses índices expurgados de inflação no rendimento das suas aplicações financeiras, né? Então, aquele participante que estava sacando uma parcela daquele dinheiro que ele depositou, queria sacar muito mais do que efetivamente aquela poupança havia oferido, com base nessa ideia de que a entidade tinha que devolver corrigido com todos os expurgos inflacionários. Uma outra súmula do STJ, essa foi até revista em 2016, mas originariamente ela foi produzida e demonstra a confusão com que se trabalha com as entidades fechadas de previdência privada. É a súmula 321, que dizia: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as entidades de previdência privada e seus participantes. Essa súmula caberia muito bem para as instituições financeiras, para as entidades abertas de previdência privada. Contudo, para as entidades fechadas de previdência privada, cujo modelo contratual de contrato de previdência é um contrato relacional completamente diverso, não havia uma relação de consumo entre elas. Houve um trabalho assim
enorme das entidades fechadas de previdência privada, fazer o STJ rever essa súmula, que foi revista em 2016, porque não tinha pertinência a aplicação dela. No âmbito dessas entidades fechadas de previdência privada, a quantidade de processos que eles têm hoje, Previ, Petros, a dos Correios, sobretudo os fundos de previdência privada do setor público, mas também do setor privado, que são BD, é enorme. Por quê? Porque se cria um benefício, por exemplo, auxílio alimentação para o trabalhador da atividade, o participante, que já não é mais participante, é um assistido que recebe um benefício, que é incorporar esse valor que está pago para o trabalhador em atividade, pelaquela empresa, pelo Banco do Brasil, para o que já previ que a entidade fechada de previdência privada pague esse mesmo valor, ou seja, aquele problema das verbas indenizatórias ou remuneratórias, aquele debate que persegue, se estende também no campo das entidades fechadas de previdência privada. Os assistidos postulando um benefício que foi dado para os trabalhadores em atividade, porque eles entendem que isso aí faz parte da remuneração. Como o benefício definido era vinculado à remuneração, aí o conceito que remuneração em verbas indenizatórias gera conflitos enormes. Temos conflitos de competência, né? Porque onde se litiga? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum. Recentemente, o Supremo decidiu que é a Justiça Comum, mas com modulação, porque havia milhares de ações. Nós estamos falando de poucas ações, mas milhares de ações na Justiça do Trabalho contra essas entidades privadas fechadas de previdência complementar. E muito dos problemas é que quando o Judiciário trata essas entidades fechadas de previdência privada, essas fundações, olha como se fosse uma entidade distinta, né? Aquele assistido que postula a extensão de um benefício que existe um trabalhador em atividade, é como se ele estivesse litigando com uma outra pessoa, quando no fundo ele está litigando contra todos os outros participantes e contra todos os outros assistidos. Por quê? Porque se esse benefício é estendido, é universalizado a todos, alguém vai ter que pagar a conta. E quando há um déficit nesses planos, todos são convidados a dar contribuições adicionais, tanto os participantes, quanto os patrocinadores, quanto os assistidos. Essa litigiosidade, esse risco muito grande tem levado, nos últimos tempos, uma grande migração do modelo BD para o modelo CD. Porque no CD você tem uma conta individualizada que acumula lá a sua poupança com os resultados da capitalização do plano e ele tende a ser menos litigioso, porque não tem essa ideia de solidariedade entre todos os membros do plano. Então, hoje, nós temos, primeiro, essa dificuldade de compreender a natureza desse contrato previdenciário relacional de tipo BD, que ele é de natureza distributiva, que você dá para um participante, um assistido num processo judicial, vai repercutir na conta de todos. E essa ideia de distribuição de ônus e bônus não está presente muitas vezes nos julgados que interpretam a extensão desses benefícios. Eles não têm essa noção distributivista, mas têm uma noção puramente comutativa. É como se o assistido fosse credor da entidade daquele valor que ele supostamente acha que tem direito. Essa é uma grande dificuldade, às vezes, do judiciário em compreender essas entidades fechadas de previdência privada, sobretudo aquelas que pagam ou utilizam planos de benefícios de natureza BD. Seja porque aplicaram por muito tempo o Código de Defesa do Consumidor, dando vantagens que não cabia, seja determinando que um ex-participante que se retira do plano deve sacar o valor corrigido com determinados expurgos, que aqueles investimentos que o plano fez não obtiveram. Seja porque se procura a extensão de determinadas vantagens que são pagas para os trabalhadores da empresa que é a patrocinadora, mas que são vantagens de natureza indenizatória, que não comporia a remuneração, tenta-se estender essas vantagens para os benefícios. Então, há muitos conflitos entre assistidos e a entidade. E, na verdade, não é um conflito entre o assistido e a entidade. Esse é um falso conflito entre o assistido e a coletividade de participantes e assistidos daquele plano. Não se compreende essa natureza do conflito, que é a natureza desse contrato previdenciário, que é plurilateral, coletivo, né, e não um contrato bilateral. Muitas vezes se trata como se fosse um contrato bilateral entre aquele assistido e a entidade, quando na verdade é um contrato plurilateral. São todos associados daquele plano. Se o plano tiver um déficit,
eles vão ter que fazer contribuições adicionais para cobrir esse déficit. E nem sempre isso está muito claro, seja para jogadores, seja para os próprios litigantes nesses planos BD. Há outros litígios que não vou fazer menção aqui porque o meu tempo já se exauriu, que envolve a tributação desses fundos, porque a própria Receita Federal também não compreende a natureza de entidades sem fins lucrativos das entidades fechadas de previdência privada e busca tributar os resultados das aplicações financeiras como se fosse lucro, né? Agora está em julgamento no STF um caso envolvendo PIS e COFINS das receitas das entidades fechadas de previdência privada. Está sendo julgado, está no plenário virtual, saiu do plenário virtual, foi para o plenário físico do STF, mas há inúmeros casos tributários entre fisco e entidades fechadas de previdência privada, porque eles entendem que os resultados dessas aplicações financeiras seriam lucros e tentam tributar esses resultados das diversas formas possíveis. Então, há muita confusão e muita litigiosidade, um altíssimo custo para essas entidades. Previ, Petros, os fundos das grandes empresas privadas, todos que têm um modelo BD sofrem com essa tributação. Até o CD, mas o CD, os maiores conflitos são com a Receita, que ela também quer tributar esses resultados, achando que são lucros, né, das entidades fechadas. Então, há inúmeras confusões conceituais e da natureza do litígio que provoca os mais litígios. E a quantidade de litígios, é que eu não tenho os números aqui, é uma falha minha, eu devia ter trazido os números, porque o professor Morito ia ficar completamente assustado com a quantidade de litígios que existe nesse campo. São milhares de processos contra Petros, Previ e contra as entidades fechadas de previdência privada no Brasil. Em suma, os mesmos problemas que nós temos, de certa forma, no campo da litigiosidade na previdência pública, de segurados quanto o INSS, de certa forma, se repete no campo da previdência complementar vinculada às entidades fechadas. O desembargador Consuelo era um pouco essas ideias que eu queria trazer de maneira muito rápida, o tempo é muito exíguo, mas era só salientar essa dificuldade que nós temos de compreender a natureza da relação que existe, a natureza distributiva e não comutativa dos participantes e dos assistidos com essas entidades, que leva a um círculo vicioso de litígios. Muito obrigado, agradeço mais uma vez à IMAG a possibilidade de participar deste evento. Antes de abrir a discussão para o público, eu gostaria de perguntar ao professor se ele gostaria de fazer algum comentário ao que foi dito acerca do nosso sistema de previdência privada e as razões da judicialização. Muito bem, muito obrigado. Mas, na verdade, a tradução em inglês não passou, mas o problema em si é muito complexo. Então, eu temo que não entendi totalmente todo o contexto, mas o último comentário é difícil entender a natureza real e o relacionamento do plano de previdência, esse relacionamento com as autoridades tributárias. Então, é um pouco diferente da minha perspectiva, mas, no fim, você mencionou os mesmos pontos, como eu falei na minha apresentação. No Japão, a previdência corporativa, em geral, é parte de um sistema de seguridade social. E isso está correto, claro que faz parte, sim. Mas o que eu queria destacar, a pensão corporativa é parte de uma condição de trabalho, é uma questão de direito trabalhista, de lei trabalhista. Então, a gente não pode esquecer essa perspectiva. Então, talvez o resultado
ou a maneira de pensar talvez esteja errada, mas é por isso que eu destaco que é necessário entender a natureza. Está pensando o plano previdenciário corporativo, porque isso é muito importante. Sim, é parte da seguridade social, mas também é uma questão de condição de trabalho. Então, a perspectiva de trabalho é sempre importante. E talvez essa pressão corporativa também se refere a leis tributárias, à contabilidade. Então, tem todo esse relacionamento relacionado a muitas áreas do direito. E é por isso que a pensão previdência privada é um tema interessante. Então, eu acho que eu tentei entender que o senhor disse que a situação é semelhante no Brasil e tem a questão da litigação, mas é muito difícil entender e tudo isso porque uma razão para isso é que o plano previdenciário, a natureza, em realidade, é muito difícil entender essa natureza. Então, se você não consegue entender isso de forma correta, talvez a resposta seria errada. Então, em certo sentido, assim, é um comentário sobre uma perspectiva, mas o senhor apontou as mesmas questões que a previdência, plano de previdência tem uma variedade de características por conta da sua própria natureza. Então, a gente, com muito critério, precisa ver essa natureza e as ramificações para realmente entender o problema corretamente. Então, é claro que o sistema é diferente, cada sistema é diferente, mas como resultado, eu acho que nós temos os mesmos problemas, as mesmas dores. Esse é o meu comentário, mas eu peço desculpas, talvez eu deveria ter estudado o sistema previdenciário brasileiro com mais profundidade. Então, na próxima vez, acho que vou dar uma resposta mais Só um detalhe, só para o adequada. professor Morito ter uma ideia, eu estava olhando um dado aqui, indica que só o Petros, que é um dos fundos de pensão de funcionários da Petrobras, tem mais de 50 mil processos tramitando. 50,000? Wow. É só um. Só para ter uma ideia, os outros, a litigiosidade é muito grande. Muito grande. Wow. Nós tivemos um grande problema com a Varig, não é? E Sim. eu lembro o desespero daqueles que contribuíram, né, para o fundo e depois aposentaram com uma perspectiva de uma previdência complementar, né, e não aconteceu nada porque houve um grande problema com a maior companhia aérea daqui do Brasil e eu conheço o desespero das pessoas que acreditaram. Então, o que ficou claro também é que o risco é como se fosse um investidor mesmo, é um investimento, então o risco é muito alto também, né? Eu não salientei um outro ponto, né, até porque o tempo porque há grandes problemas de governança. Já melhorou muito a governança no âmbito das entidades fechadas de previdência privada. Mas no passado já tivemos grandes problemas de governança, porque a governança é copartida entre o patrocinador e os participantes. É uma gestão de coparticipativa, mas o patrocinador tem um peso maior, pelo menos no empate, no desempate, né? E muitas dessas empresas são empresas públicas, né? Empresas vinculadas ao Estado e acabam, às vezes, realizando os investimentos dirigidos a interesses do Estado, ou a interesses supostamente patrocinados pelo Estado. Esse é um outro grande problema, porque muitos desses investimentos geram prejuízos, né? Então, e por muito tempo houve uma certa intervenção na forma como esses investimentos eram alocados pelo Estado, que direcionava e obrigava parte dos investimentos em determinados setores. Isso já melhorou muito em termos de governança, mas ainda há problemas de governança, embora no passado eles tenham sido muito piores, né? No caso da Varig, que foi a maior companhia aérea privada, ela quebrou, né? E que ela deixou uma dívida muito grande, porque ela era patrocinadora e ela deveria contribuir para esse fundo, e ela não contribuiu. Na hora que ela quebrou,
ficou o déficit, o buraco no plano de previdência por ausência das contribuições da patrocinadora. Mas esse é um outro problema ainda no campo da governança. Eu só coloquei e salientei os litígios no campo entre participantes assistidos contra a entidade, que já é gravíssimo e complicado. Aí você tem problemas de governança que geram outro tipo de conflito, né? Então, a coisa é bem complexa aqui no campo das entidades fechadas de previdência privada no Brasil, e elas respondem por uma parcela importante da previdência complementar brasileira. O que estimula também é o tratamento diferenciado tributário, né? Então, muita gente aporta, né, para esses fundos, mas para poder fazer o desconto no imposto de renda, né? Então, tem um limite que pode se fazer, por isso que muitos de nós somos investidores, mas com este interesse, né? Para que no nosso imposto de renda possa Há um ter incentivo fiscal para poupanças de longo prazo, né? Isso. Mas, tendo visto adiantada da hora, eu vou pedir desculpas, porque não vamos poder abrir para perguntas, mas eu achei importante haver esse debate aqui entre os próprios participantes da mesa. Agradecemos muito, parabenizamos mais uma vez os organizadores, a IMAG, por nos ceder esse espaço. Sim. Quer responder, mas vou complementar? Can I make one comment? Sim, por favor. Posso fazer um comentário? Eu acho que você mencionou aquela questão de governança. Então, a situação é a mesma no Brasil e no Japão. O fundo de previdência e os participantes, os aposentados, as empresas. Então, tem muitas partes interessadas nessa questão. Mas a situação é mesma. A governança é importante. O problema é que o plano previdenciário tem uma responsabilidade fiduciária perante os assistidos, ou seja, a quem que o fundo previdenciário deve dar sua lealdade? Ao participante? Mas e se a empresa falir? Aí vai ser um desastre para os funcionários. Então, talvez isso tem que ser bom, tanto para a empresa como para o assistido, mas no longo prazo, aí é uma questão fiduciária, a quem essa lealdade deve ser prestada. É um problema, acredito que é a situação mesma no Brasil e no Japão. O que eu estou me perguntando, como eu ouvi, talvez a diferença entre o Brasil e o Japão é essa quantidade de litígios. Vocês têm muitas ações judiciais, né? E talvez no Japão uma ação judicial contra um plano previdenciário muito baixo. Você vocês mencionam que vocês têm muitos litígios, então, no certo sentido, o número enorme de litígios talvez seja boa para a governança, porque tem todas as questões sendo abordadas, então os planos de previdência sempre têm que ter muito cuidado com governança, caso contrário, haverá muitas perdas. Então, minha pergunta é se o número de litígios talvez seja por conta da falta de governança ou não, mas eu peço desculpas por essa pergunta tão extensa. Eu fui claro no que eu tentei perguntar? Eu acho que poderíamos ficar aqui discutindo muito mais questões particulares, interessantes, importantes, né? Mas precisamos encerrar para que tenhamos ainda mais um painel. Agradecemos muito ao professor Morito pelas suas explicações, exposições claras, e também ao nosso debatedor, que mostrou a nossa realidade aqui também. Muito obrigada, parabéns. Thank you very much. Muito obrigado.